Querido e amado irmão e irmã, grato por nos acompanhar no canal. Espero que o conteúdo esteja lhe ajudando a compreender melhor as Escrituras. Desde já agradeço as vossas orações. Vamos mais uma vez meditar na Palavra de Deus. Todos nós sabemos da riqueza doutrinária que as epístolas representam para a fé cristã. Elas são um verdadeiro tesouro espiritual. Então, hoje queremos comentar sobre o conteúdo da Epístola de Tiago. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu gostei e ative o sininho das notificações para receber os avisos quando postarmos novos vídeos. Muito bem, vamos iniciar nosso estudo. Tiago, chamado de o Justo, era um dos irmãos de Jesus, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 6 e o versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Este é o autor dessa epístola. O irmão Tiago só se converteu após a ressurreição de Cristo. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos capítulo 1 versículo 14. Tiago não apenas se converteu, mas tornou-se um dos líderes da igreja em Jerusalém, e é apontado como um dos pilares da igreja. Veja o que o apóstolo Paulo diz. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as dextras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. Gálatas capítulo 2 e o versículo 9. A epístola de Tiago é datada por volta de 45 d.C., bem antes do primeiro concílio em Jerusalém, que se deu por volta do ano 50 d.C., o que torna a mais antiga epístola do Novo Testamento. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Tiago foi morto por volta do ano 62 d.C. Os destinatários da epístola são os judeus dispersos convertidos ao cristianismo. Vejamos o que nos diz o primeiro versículo da epístola de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Tiago capítulo 1 versículo 1. Daí, o tom austero e a linguagem peculiar aos judeus. Quando escreveu esta epístola, Tiago buscou contrapor o ensinamento judaico que negava a divindade de Cristo, afirmando que os judeus deveriam ter fé apenas em Deus. Isto confrontava com o ensinamento do Evangelho, que é ter fé em Deus e em Jesus Cristo a quem ele enviou, pois de nada adianta alguém dizer que crê em Deus, mas que não obedece o mandamento de Deus, que é crer em Cristo. A abordagem de Tiago nos lembra o ensinamento do Senhor Jesus Cristo: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. João capítulo 14 e o versículo 1. Assim sendo, evidenciamos a relevância da matéria abordada em função do público-alvo, que eram os judeus convertidos ao cristianismo. Por outro lado, um entendimento equivocado acerca da epístola de Tiago se difundiu em meio à cristandade, de que ele defendia a salvação pelas obras, opondo-se ao apóstolo dos gentios, que defendia a salvação pela fé. A má compreensão da abordagem de Tiago fez com que Martinho Lutero detestasse essa epístola, denominando-a Epístola de Palha. Ele não conseguiu visualizar que o ensinamento de Tiago não difere do ensinado pelo apóstolo Paulo em absolutamente nada, apenas sua forma de transmitir a mensagem, tendo em vista seu público que eram os judeus dispersos. A epístola de Tiago tem início com exortação à perseverança na fé, uma vez que na perseverança conclui-se a obra da fé, Tiago capítulo 1 e os versículos 3 e 4. Sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ele ainda diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1 e 12. Quem suporta as provações sem desvanecer é bem-aventurado, vez que receberá de Deus a coroa da vida, que será dada aos que o obedecem e o amam. Tiago faz uso do termo fé no sentido de crer, acreditar, confiar,
diferentemente do apóstolo Paulo, que utiliza o termo tanto no sentido de crer quanto no sentido de verdade, sendo que este último significado é muito mais utilizado que aquele. Em seguida, Tiago apresenta a essência do Evangelho, que é o novo nascimento por intermédio da palavra da verdade, Tiago 1:18. Após asseverar que é necessário receber como servo obediente a palavra do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, Tiago 2:21. Tiago exorta os seus interlocutores a cumprirem o determinado no Evangelho, não se esquecendo da doutrina de Cristo, Tiago 2:21. Tiago lembra que quem atenta para a verdade do Evangelho e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, é executor da obra estabelecida por Deus, crer em Cristo, Tiago 2:25. À vista da obra exigida por Deus, Tiago demonstra que ser religioso sem refrear o que procede do coração é enganar-se a si mesmo, e a religião desse indivíduo se revela vã. Tiago 2:26 e 27. O termo obra no contexto deve ser compreendido conforme a visão do homem da antiguidade, que é o resultado da obediência a um mandamento. Para os homens à época, mandamento por parte de um senhor e obediência por parte de um servo resultava em obra. A abordagem muda de acepção de pessoas para a salvação. Primeiro, quem tem fé em Cristo não pode fazer acepção. Segundo, quem diz que tem fé que Deus é um só, se não realizar a obra exigida por Deus, não será salvo. Quem tem fé em Cristo será salvo, pois essa é a obra exigida por Deus. Não pode se salvar alguém que diz ter fé em Deus, mas que não crê em Cristo, vez que não é executor da obra. A obra exigida de quem diz que tem fé-crença é a obra que a perseverança determina. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago capítulo 1 versículo 4. Ou seja, a obra a que Tiago se refere é permanecer crendo na lei perfeita, a lei da liberdade. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago capítulo 1 versículo 25. É um erro entender que Tiago está preocupado com temas como justiça social, distribuição de renda, ações caridosas entre outros. Considerar que a repreensão severa aos ricos que acumulam bens, como sendo uma repreensão a quem detinha riquezas materiais, é não observar que o termo rico é uma figura que se aplica aos judeus. Outro erro é entender que a carta de Tiago é antagônica ao ensinamento do apóstolo Paulo, que apresenta a salvação pela fé em Cristo Jesus. Na verdade, Tiago evidencia que crer em Deus não é o que Deus exige para a salvação, e sim, crer na sua ordenança, que é crer em Jesus Cristo, esta é a obra da fé. Ainda outro equívoco é entender que boas ações é o exigível para se autenticar quem tem fé genuína. Quem tem fé em Cristo conforme as Escrituras, tem fé genuína, pois essa é a obra exigida por Deus. Não confundir boas obras com o fruto pelo qual se identifica a árvore. A obra é crer em Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. Se chegou até aqui, é porque está gostando deste conteúdo, então inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho das notificações, para receber os avisos quando um novo vídeo for postado. Continuando. A Epístola de Tiago é uma das mais profundas e belas do Novo Testamento. Espero que tenha gostado e que este conteúdo tenha acrescentado conhecimento à sua vida espiritual. Que Deus em Cristo te abençoe em tudo, e até o próximo vídeo.